coisas que eu não podia. Então, agora com a minha mãe eu tenho liberdade, eu posso sair, entendeu? Não sair, eu era uma jovem crente, lembra-se que eu era uma jovem crente. Então, lógico, mas eu poderia estar no culto dos jovens, eu poderia estar num teatro, que a igreja antigamente fazia muito teatro, as igrejas antigamente faziam muito, muito, muito mesmo. Eu venho do mundo de teatro, né? Era gostoso, era uma coisa que evangelizava muito. Então, minha mãe, ela cuida de mim de uma maneira onde ela vê a minha felicidade. Então, a minha mãe parecia que a felicidade, eu precisava ser feliz para que ela fosse feliz. Ao ponto que ela pesou tanto isso para ela que eu venho viver isso. E agora, olha só, a minha mãe está toda feliz comigo, eu também. O Senhor me cura de todas as dores, de todas as feridas. Eu sou tratada espiritualmente pelo próprio Espírito Santo em relação ao meu órgão genital. Sim. Então agora eu já não me vejo mais assim. Então agora eu já começo a sentir vontade de ter alguém, mas com medo. Sempre tive muito medo. Poxa, eu tinha medo. Poxa, agora eu tenho 3 filhos. E eu tenho uma menina dentro de casa, né? E eu tenho que trabalhar, eu tenho que ver com meus filhos. E eu vou ter uma pessoa. E será que vai amar meus filhos? Eu tinha medo, eu sempre fui mãezona, muito protetora. Como eu vim de uma vida que eu apanhei muito, e apanhei tanto de um lado como do outro, agora eu não quero que ninguém bate nos meus filhos. Eu não aceitava nem minha mãe bater. Eu falava pra minha mãe, pode fazer qualquer coisa, mas não rela a mão nos meus filhos, não. Sim. Porque bater pra mim, eu bati, eu cheguei a bater muito. Mas eu não queria que os outros batessem, entendeu? Mas isso me trouxe muitos problemas. Mesmo que eu tenha essa liberdade, e mesmo que eu tenha uma gratidão, e o Senhor entra na minha vida e Ele transforma, eu venho carregando sequelas da vida sofredora, tanto na infância quanto desse casamento. Casamento não, essa convivência. Sim. Então, desencadeou em mim naturezas ruins também. Porque quando você vai para a vida também não é um mar de rosa. É. Você é confrontada, sim ou não? Criança é rebelde. Rebelde. No trabalho você tem problema, na escola alguém te zoa. Vizinho encrenqueiro. A vida Então é cheia você de... começa a viver. Então agora eu tô indo pra vida, certo? Sim. Então eu encontro mil e umas coisas, mas nessa mil e umas coisas eu resolvo agora, eu começo a descobrir que eu tenho uma personalidade ruim. Então eu sou uma pessoa nervosa, muito nervosa. Eu sou uma pessoa que não levo desaforo para casa, porque agora eu tenho uma liberdade o qual eu posso me defender. Então ninguém mais vai fazer comigo aquilo que aquele homem fez. Pastor, eu vou falar uma coisa pra você. Eu sou uma pessoa curada em Cristo, dos meus sentimentos. Mas eu vejo que eu ainda tenho coisas que desencadearam de dentro de mim, né? Que hoje elas ainda fazem parte da minha vida. Tipo uma defensiva? É uma defensiva. Por exemplo, eu me repudio de saber que um homem bate numa mulher. Não, é revoltante. Não, mas pastor, eu me repudio, você não tem noção. A maneira que eu me repudio, eu acho que ela é 1000 vezes mais forte do que a sua, do que a de uma outra pessoa. Ah, sim, com certeza, porque a senhora sentiu na pele. E assim, Com certeza. ela jogou uma xícara. Agora eu já vou pro extremo. Eu me indigno tanto que eu já vou pro extremo. Ah, ela jogou uma xícara no homem. Ah, mas ela deu uma paulada nele primeiro. Não quero saber. Sim. Essa é minha. É assim. Mas essas são as sequelas da violência. Pastor. Ela não te deixa, ela não te faz ser uma pessoa justa. A violência te faz ser uma pessoa. Eu tenho isso. A violência ela te faz ser uma pessoa vingativa ou intolerante. Porque entenda uma coisa. Hoje se fala muito sobre intolerância. Sim. Intolerância religiosa. Sim. Intolerância em todas as áreas. Todas Sim. as áreas. Tem pessoas que são intolerantes com crentes, outros com espíritas, em questões de orientações sexuais. Sim. Então, intolerância. Mas aí é que está a questão. Quando você é muito violentado, você fica tão sensível ao ato que você esquece que o outro lado também praticou injustiça. Tem casos. Sim. Não foi o caso da senhora, Sim. não é o caso de muita gente. Eu sei. Mas tem casos. Tem casos. Por exemplo, imagine a senhora como hoje. Sim. A senhora como uma delegada. Delegada da polícia.
Nossa, se eu fosse delegado da polícia, Não, então. pastor do céu, Deus não Imagina. dá asa à cobra. Então, Eu não imagina a seria senhora jamais. hoje, delegada da polícia, da delegacia da mulher, Meu aonde Deus. o índice como é que eu posso dizer? Aonde o índice de ocorrências, obrigado Wesley, aonde o índice de ocorrências é muito mais alto de denúncias de violência doméstica, Sim, correto? Sim. Nos meus olhos, a senhora não está apta. Não, se eu fosse uma A senhora- delegada, porque você o pode que ter acontece? certeza, pastor. Na minha opinião, a senhora não está apta. Por quê? Sim, de jeito nenhum. Não, sabe, porque para ser um delegado, para outras pessoas, a senhora é o melhor, é a melhor figura. Porque quem sentiu na Não. Imagine um juiz. A gente toma partido. Imagine um Mesmo juiz. sem conhecer. Não. Você se torna uma pessoa parcial. Parcial, sem conhecer a Por pessoa. conta do seu passado. Sim. Por conta Sim, com por que certeza. por que hoje a nossa lei, ela dá tanta brecha pro juiz interpretar da forma que ele quer, fazer uma analogia, e cada cabeça de cada juiz é uma sentença, uma dependendo do sentença. caso. Sim. Por quê? Por que que não há uma formalidade? O mesmo caso, um tem a ação procedente, o outro tem a ação improcedente. Porque o juiz coloca as vidas deles. Não dá pra falar que uma pessoa é imparcial. Pode ser imparcial em relação ao problema do A e o problema do B. Mas às vezes ele tá fazendo uma projeção com um problema parecido que ele passou ou igual. Sim. E ele fala, não, isso aqui, eu também já passei. Lá dentro dele, eu também já passei por isso. Não, isso aqui tá errado. Tá. Isso não é justiça. É por isso que Deus, lá no livro de Jeremias, Sim. olha só, lá no livro de Jeremias, Deus fala assim, ó, usando a boca do profeta: as vossas justiças para mim é como um trapo de imundícia. Sim. O que é o trapo de imundícia? É o absorvente. Naquela época as mulheres não tinham absorvente. Era trapo. Então usavam um trapo de pano, Sim. certo? Sim. E a imundícia era o sangue ali que o próprio corpo rejeita e expele para fora. Sim. Então Deus está falando, a justiça de vocês para mim é um lixo. A justiça de vocês para mim é algo que eu boto para fora. Isso aqui é nojento. É Deus falando. Agora, por que Deus fala que as nossas justiças é como um trapo de imundícia? Porque não é justiça. No fundo, ela tem um pouco de vingança. Um pouco de vingança. A gente não consegue alcançar. Por isso que justiça mesmo só Deus faz. Só Deus E faz. Deus fez. Sim. Pode Fez. ver, Deus fez. Deus tirou. Quando, lá na outra entrevista, a senhora conta que a profetisa, quando só foi lá em Jandira, na cidade de Jandira, Sim. a profetisa, quando a senhora entrou no corredor, ela disse, Deus manda te dizer. Você veio aqui. É. Eu vou pegar esse homem. É um galho seco. É um galho seco. Eu um vejo galho um grande seco. rio, você Isso, de um lado aqui e ele do outro Foi lado. o próprio Deus que tirou. Isso, eu vou dividir. Eu vou fazer. Deus falou que ia fazer. Agora, depois de quantos anos Deus fez? Deus dividiu. é. Mas o galho seco virou pó depois de quantos anos? Nossa, eu nem vou falar porque eu não sei. Depois de Exatidão. muitos anos. Porque É. eu cresci e conheci. Eu cresci e conheci a pessoa. Sim. Eu cresci e conheci a pessoa. Sim. Agora me fala, quando os amalequitas não deixaram o povo de Israel atravessar, porque eles estavam procurando a terra prometida e precisavam passar por um campo, eles não deixaram, Sim. correto? Sim. Deus veio fazer a justiça dele quando? Lá na época de Saul. Para quem lê Bíblia, Nossa. sabe que de Moisés do deserto para Pra Saul tem muitos anos. Muitos Mas anos. muitos anos. Por que Deus não praticou a justiça na hora? Naquele caso. Não é que Deus sempre faz assim, mas naquele caso. Para não alimentar a vingança. Tá vendo? Não quis deixar eu passar. Olha aí. Porque alimenta. Por isso que eu discordo, pastora, não saindo muito do foco da senhora, Sim. por isso que eu discordo de certas letras de música, de certas pregações que eu ouço, Sim. que a gente vê na internet. Olha quem te viu, vai se arrepender. Não. O evangelho que Jesus pregou foi assim: Pai, perdoa esses que estão me furando. Sim. Pai, perdoa esses que estão me machucando. Perdoa esses que me deram um vinagre ao invés de água. Perdoa esses que me abandonaram, porque eles não sabem o que fazem. Esse é o evangelho de Cristo. Sim. Agora, o estilo de alguns profetas do Antigo Testamento era sangue nos olhos. Era uma lei do olho por olho, dente por dente. Então, o que acontece? Voltando no foco aqui, hoje, na minha opinião, a senhora não está apta. Não, mas não Se a senhora fosse uma mesmo. delegada, coitada. Eu não precisava nem ser Eu não vou- delegada, eu não vou pastor. dizer- Peraí. Ah. Eu basta ser policial. Meu Trabalhando, Deus do céu. trabalhando nesse Se setor. eu pegasse um homem, e se eu fosse. Eu tivesse de plantão,
e viesse uma ocorrência, aonde, tal casa, tal O endereço. cara agrediu a mulher. Ah, com Ele certeza. já chega a meter na mão. Ah, com certeza. Já chega a meter na mão. Policial? Agora eu te pergunto, é justiça? Não, é esse ponto É. que eu argumentei lá no Mundo Paralelo, Sim. dizendo o seguinte: as pessoas falam tanto, violência gera violência, mas quando é nesses casos, ela justifica uma violência. Sim. É o tal famoso ódio do bem. Sim. Tá entendendo? Então não tem como rolar ódio do bem. Porque tem homens que apanham de mulheres. Sim. Tem mulheres que espancam os homens. Mas, pastor, Nós- não, só Sim. pra pessoa entender, Sim. tem mulheres que espancam. Que espanca. Nós temos que fazer o quê? Buscar ou criar uma lei, fazer uma investigação, punir, deixa mais rígido. O cara agrediu, aumenta a pena. É. O cara é reincidente na agressão, agrediu a pessoa, aumenta a pena. Joga a pena pra 30, pra 40, pra 50. Tranca fio o cara, se é um bicho e não sabe ver igual a gente, tranca fio o cara. Sim. Mas não deixa de olhar o que levou esse cara a agredir. No caso da senhora, não havia. Não havia. Então tem que investigar. A polícia consegue investigar. Gente, esse homem fez, assim, tem tantas testemunhas ocular, a família já fala que o cara já tem esse déficit de violência, e isso, a polícia consegue investigar, mas não é o que muito ocorre hoje. É. Eu já peguei caso porque eu já fui em delegacia. Sim. Eu já fui em delegacia, a senhora sabe disso. Sim. Sim. A senhora sabe. Sim. A sim. senhora é minha testemunha ocular, Sim. que a gente já foi em delegacia. Sim. E o cara foi punido, mas a gente sabe que era para ser punida a pessoa também. Meu Deus. Por quê? Porque houve agressão de ambas as partes. Sim. A questão é que o homem é mais forte, a agressão fica mais hematoma, mas houve agressão de ambas as partes e começou pela outra pessoa. Começou pela mulher. Mas quem ficou preso? O homem. Por quê? Porque não tem justiça. Eu não estou aprovando ou justificando. Nem fazendo apologia. Jamais. Mas quem já sentiu na pele não está apto nem para analisar. Não, mas não mesmo. Ó, entenda Na uma minha coisa. opinião, assim, eu não quero ofender ninguém, na Pastor, minha bem, opinião. entenda entendeu? uma coisa. Eu, como pastora hoje, você não está pronta, apta nem para pastorear, porque se você pega um caso assim, não totalmente diferente, eu não tomo partido. Eu Sim. sei dividir o meu pastorado, Sim. certo? Então a gente tem esses assuntos. Olha, me bateu, me relou a mão e tal, mas o que você fez? Ah, é que nós estávamos discutindo, tal. Ah, eu não fiz nada. Então, assim, não fico ali fuzilando a pessoa. Eu vou na luz da palavra. Por isso que hoje eu tenho a palavra como guia. E eu vivo a palavra. Porque o que eu penso, o que eu acho e o que eu defendo, isso daí vai pro lixo. Eu vivo a Bíblia. Porque se eu for falar do que eu penso, todo homem, para mim, que bate em mulher, deveria ter as duas mãos cortadas. É o que eu penso. É. Se eu for falar o que eu penso, todo estrupador deveria ter o órgão genital arrancado. Você tá entendendo? Se for Se medir eu for medir pelo meu pensamento... Não, pelo que a senhora vivenciou. Pelo que eu vivenciei, pelo que eu vivi. Não é só uma opinião. E só eu sentiu não na estou pele. falando do estrupador. Veja bem, deixa eu falar aqui, essa câmera aqui é minha, né? Sim. Eu não tô falando do estrupador, aquele que você tá andando na rua, não te conhece, e aí, de repente, o cara vai lá, pega você, leva pro meio do mato, ou põe no carro e estrupa. Não tô falando desse, não. Esse também. Não tá falando só desse. Não só desse. Só quer Eu tô especificar. falando específico. Daquele que estrupa toda noite. Porque, acredite, ainda tem mulher que Sim. sofre estrupo, pastor. Sim. E eu não tô falando daquele estrupo assim, ó. Amor, o maridão tá afim. A mulher, ai, amorzinho, eu não quero. Ah, mas amor, eu queria tanto. Eu não tô falando de estrupo. Não. Não, porque se o homem forçar um pouquinho é estrupo. Meu Deus, você tá num casamento. Onde você tem sua mulher, sente a pele dela, ela rela em você rela nela. Você se acende e ela não. E só porque você insiste um pouquinho, você é um estrupador? Não, eu não tô falando disso. Não, sim. Eu não concordo com Eu isso. também não concordo com isso, não. Não concordo com isso. Parece Eu que não queria fazer, quem fiz tem noção, obrigado. quem tem noção disso aí parece que não é casado, pelo amor de Deus. Não, e não é isso. Quem defende isso não lê Bíblia. Porque a Bíblia diz que o corpo da mulher não pertence a ela, no sentido de sexo. É tipo, pense nele e ele pense nela. Pense nela. É um pensando no É outro um que a Bíblia pensando fala. no outro. Isso foi Assim muito não tem bem problema. explicado na entrevista do